Na última semana, um apagão cibernético assustou o mundo. Coincidentemente, ou não, no começo desse ano foi lançado também um filme produzido pelo casal Obama que fala sobre isso. Estariam eles nos mostrando o futuro que programaram para nós? O filme O Mundo Depois de Nós nos conta a história de Amanda e sua família. Eles alugam uma casa de luxo para uma escapada de fim de semana em Long Island, mas sua paz é interrompida quando os proprietários dessa mesma casa, GH e Ruth, chegam tão inesperadamente quanto o apagão cibernético que corta a comunicação deles com o resto do mundo. Estamos dependentes demais das nossas redes? Será apenas uma coincidência ou o filme é a obra da tal programação preditiva? Mas o que é programação preditiva? Teoria conspiratória? Plano de poder? É isso e muito mais que você verá neste Cine Quinto. Roda a vinheta! Bom, agora eu devo avisar que esse programa contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco, beleza? Bom, antes de mais nada, eu já tinha anunciado que ia falar do filme do vice-presidente do Trump lá, que foi anunciado pelo Trump, J.D. Vance. Mas com os acontecimentos da semana passada, a gente resolveu trocar de tema, então a gente ainda vai falar na semana que vem do Era Uma Vez Um Sonho, o filme sobre o J.D. Vance, então não se preocupem, mas hoje nós vamos falar de O Mundo Depois de Nós. Beleza? Bom, a programação preditiva é uma teoria que sugere que filmes, livros e séries de TV antecipam os eventos futuros para preparar psicologicamente as pessoas para aceitá-los. Um dos exemplos mais clássicos é, por exemplo, o filme Contágio, onde eles retratam uma pandemia antes da pandemia de 2019 e 20, né? E as palestras do Bill Gates, que aparece falando de uma pandemia se aproximando antes de 2020, e o lucro das empresas farmacêuticas que venderam para o mundo um imunizante que não imuniza, ajudam a aquecer essa teoria aí, né? Nem digo da conspiração, porque eu vou deixar isso pra vocês, tá? Nada do que eu vou falar aqui, a minha opinião não interessa. Eu só vou mostrar o que as pessoas andam falando por aí, tá bom, seu Google? Não se preocupe, não é minha opinião. Mas de qualquer jeito, tem coisas estranhas nessas histórias, né? Principalmente quando eles mostram algo que realmente acaba acontecendo de um jeito muito parecido. E o filme Contágio é um deles. Na verdade, essa programação preditiva também, ela serve como um jeito de você mandar socialmente as pessoas fazerem alguma coisa, vamos dizer assim, né? Não exatamente fazer como, você vai ter que fazer isso, mas ir se acostumando com a ideia e às vezes até ir lá e partir para o ataque. Como aconteceu, por exemplo, com Donald Trump, teve várias peças de teatro que apareciam, literalmente um cara que fazia um papel de Trump sendo assassinado, como fizeram com o Shakespeare. Eu não lembro qual peça do Shakespeare, mas o rei era assassinado e o rei estava lá vestido como Trump, não sei o quê. Naquele filme Guerra Civil, por exemplo, também tem muita coisa que o pessoal diz que é essa programação preditiva. Então, é uma teoria interessante que pode ser, e como eu sempre digo, tem coisas que a gente nunca vai saber mesmo, se existem, se não existem, se é de propósito ou se não é, e tudo bem, a gente fica aqui rezando, torcendo para que tudo dê certo, fazendo a nossa parte, e vamos morrer, talvez do outro lado da vida a gente descubra, né, mas aqui a gente não vai ter como saber se é verdade ou não. E falando em coincidência, na semana passada eu falei do filme Mera Coincidência, e esse filme não se encaixa nessa teoria, pelo seguinte, quando eles lançaram o filme, e o filme foi produzido, ele é produzido, eu até expliquei isso no vídeo, ele é produzido anos antes, né, você tem o roteiro, tem a produção toda, a filmagem, a edição, eles não teriam como adivinhar que o escândalo que aconteceu no filme seria tão parecido com o escândalo do presidente Bill Clinton com a estagiária. E como eles são, teoricamente, nessa teoria aí, eles são os donos do mundo que querem controlar as coisas, eles não fariam um filme falando mal deles mesmos, né? Então, realmente, ali foi uma coincidência. E, olha, coincidências também existem, né? Outros exemplos bem comuns o Fallout que a gente também comentou aqui. É o Fallout que fala de uma hecatombe nuclear, então parece que é pro pessoal ir se acostumando a essa coisa de viver depois de uma guerra nuclear e tal. Outro que é muito apontado como programação preditiva é o filme Resistência. E esse eu acho que tem sim uma coisa, pelo menos pra gente ir se acostumando ou querendo vender a ideia de que os robôs são seres tão humanos quanto nós, né? O robô também tem alma. Porque tem essa ideia meio Yuval Harari aí, né, de que, no futuro o homem de verdade ele vai ser misto de robô com homem, não sei o quê. Então esse filme Resistência, que também foi comentado aqui, pode procurar Cine Quinto, Resistência, a gente estaria sendo preparado para tratar os robôs como humanos.
E dizem também, aí o pessoal já vai extrapolando para os filmes de zumbi nos anos 2000, que estariam preparando as pessoas para um mundo meio de redes sociais, em que ninguém ia ligar muito pro outro, as pessoas iam viver meio como zumbi. São questões, né? São questões. Mas o que eu acho mais divertido dessas histórias são as séries e os desenhos. Os Simpsons são clássicos, as programações preditivas dele, verdadeiras ou não, coincidências ou não. Algumas, inclusive, prestem atenção, vocês que são ouvintes do Quinto Elemento, são pessoas que têm que se manter informadas, a gente busca a verdade, a gente não quer aqui ficar apontando o nosso ponto e querendo provar ele mesmo com mentiras. Então, no dos Simpsons, prestem atenção que muitas vezes o que o pessoal mostra como programação preditiva, na verdade, são coisas que foram feitas depois. Tem um clássico, que é o Trump subindo uma escada rolante numa cena dos Simpsons. Essa cena foi feita depois do fato. Então, não foi uma coisa, saiu antes e depois acontecer. Não, eles imitaram a realidade mesmo. Então, tomem cuidado também para o pessoal não enganar vocês com essa história de, é preditivo, mas não é. Agora, no marketing, na vida corporativa, essa coisa de preditivo é muito, não exatamente a programação preditiva, mas você procurar saber os comportamentos para você falar de alguma coisa ou de algum assunto, ou até colocar algum comportamento, por exemplo, numa propaganda de refrigerante, numa propaganda de calça jeans, né? Na época faziam propaganda dessas coisas, não sei se ainda tem propaganda de calça jeans, né? Tem? Não. Acho que agora é só das marcas, né? Eles faziam uma pesquisa para prever qual seria o comportamento, e aí tem toda uma ciência por trás disso. Então, essa teoria é um pouco teoria da conspiração, misturado com coisas que realmente, principalmente o marketing faz, que é preparar as pessoas para uma coisa que eles querem que você consuma. Tem um monte de coisa misturada, mas no mínimo é interessante a gente ter tido esse filme, agora entrando já no filme, a gente ter tido esse filme com a Julia Roberts e produzido pelos Obamas, né? E aí no final, quando eu chegar no Você Sabia, tem um detalhe muito mais interessante. Bom, para quem não sabe, semana passada teve um apagão cibernético, né? Como ele durou algumas horas e o pessoal meio que conseguiu consertar e tal, pelo menos é o que dizem, né? Teve gente até que passou meio batido, mas foi meio assustador na hora que estava acontecendo. Quando eu soube, ainda estava rolando. E, assim, parou aeroporto, parou hospital, teve problema. O Bradesco aqui no Brasil parou, teve outros bancos que pararam. E as pessoas, imagina, hoje a gente depende totalmente desse negócio, né? Então, para fazer um pagamento na padaria, para comprar um pão, você usa a rede de computadores. Para você entrar no hospital, dar entrada, saber que remédio que o cara tem que tomar na hora tal, tá tudo na rede. Aeroportos, né? Nem se fala. Todos os voos, chegadas, saídas. Então, a gente tá dependendo dessa coisa só. E, de repente, no mesmo ano que eles lançam o filminho deles lá, que acontece isso, acontece um apagão que, olha, foi uma coisa assim que deu pra controlar, não sei o quê. Não, eu não consigo deixar o chapéu de alumínio em casa, assim, quando acontece esse tipo de coisa. Por mais que a gente queira ter o pé no chão, né, a gente sempre fica assim, caramba, né, essas coincidências são muito, muito interessantes. E eu até falei, eu fiz um tweet falando isso, falei, a Alcoa vai ter que aumentar a produção de alumínio do jeito que tá, porque cada semana acontece uma coisa diferente e é mais chapéu de alumínio para todo mundo, porque a realidade tá quase tão interessante ou mais interessante do que a ficção ultimamente, porque a ficção, né, não conseguiria prever coisas que estão acontecendo e você fala, não é possível. Esse filme foi produzido pela Netflix, né? Fez um razoável sucesso na época. Ele conta a história de uma família, na verdade a principal, a Amanda, né, que é a mãe, ela decide dar umas férias pra família, meio de surpresa, fala pro marido, vamos passar esse fim de semana num lugar mais afastado, não tão afastado, né, Long Island não é tão longe assim, mas é um lugar mais tranquilo do que Nova York, e aí eles vão ficar lá um tempo, só que no momento que eles estão lá, eles acabam isolados, eles estão isolados, né? A ideia era essa. E eles passam poucas e boas quando descobrem que toda a rede de computador caiu. E é muito interessante que a primeira cena que eles se dão conta que tem alguma coisa errada, eles estão na praia e tem um baita de um navio, e lá em Santos, onde eu sou de Santos, fui criado na praia de Santos, é muito parecido, essa coisa do navio passando é muito comum pra gente lá. Então eu achei uma cena bem interessante e bem legal imaginar isso acontecendo, por exemplo, por
por lá. E aí eles estão na praia, tranquilos ali, de repente o navio começa a ir em direção deles e vai simplesmente aí até a areia, né? Tipo, ele segue porque ele tá sem GPS, enfim, né? Porque acabou o negócio. Eles acham que é um fato isolado e depois eles vão pra casa, né? E, poxa, que coisa, que absurdo, não sei o quê. E aí eles chegam em casa, bate na porta simplesmente um cara que eles nunca viram. Com certeza eles colocaram isso pra dar uma atenção. O cara é negro e a mãe, que é a Amanda, né? Ela fica meio assim, toda desconfiada, então tinha que ter essa tensão meio racial ali. E ele chega meio à noite com a filha dele, meio adolescente, ela não se dá bem com a mãe, né? Só que ele pede pra ficar na casa dele, né? Que seria a casa dele. Só que ele não consegue provar que a casa é dele porque não tem celular, nada tá funcionando. E ele pede pra ficar na casa dele mesmo, porque ele não consegue chegar em Nova York, que ele ia ter um concerto lá, ele tinha alguma coisa a ver com uma filarmônica, com uma orquestra sinfônica, sei lá o quê. Enfim, começa aí a tensão do filme. E aí, a primeira grande questão que tem ali, que foi o que aconteceu também quando ocorreu o apagão na vida real, é isso. Pô, a gente quase que depende de um monopólio, né? Sei lá, a Microsoft, a Google, 2 ou 3 empresas, todas colocam tudo na mesma nuvem, ou pelo menos 2 ou 3 nuvens também, mais importantes. Existe também a questão dos cabos, da energia. Há muito tempo, muito tempo, antes, eu acho que eu não tinha nem panela aqui, faz mais de 15 anos. Eu já ouvia falar dessa história, ó, se tiver uma tempestade solar, eletromagnética, a gente vai ficar no escuro, acabou tudo. E isso, a internet, a gente não dependia tanto como depende hoje. Então, esse não é um assunto novo, vamos dizer assim. Mas no filme ele começa, né, ele foi feito de um jeito muito bem filmado, de um jeito, acho que sobre esse assunto é um dos filmes mais bem feitinhos, apesar de eu achar um filme bem fraco, tá? Eu vou falar isso mais pra frente. Agora, o que eu acho legal na personagem da mulher é que é uma coisa que parece que o mundo inteiro tá sentindo essa mesma coisa, né? Puta, vamos pra um lugar um pouco mais afastado, né? Quem nunca teve esse sentimento? E eu acho que a boa arte faz isso, ela reflete um pouco o que as pessoas estão sentindo, o que a gente tá vivendo. E ali, eu acho que é o sentimento da maioria das pessoas, principalmente quem vive em centros urbanos, né? Ela é empoderada, obviamente, como todo filme moderno, imagina ainda mais produzido pelo Obama e pela Michelle, não ia ser. O marido é meio bundão, é um cara legal até, mas é meio bundão, tanto é que quando o cara chega na casa, o dono da casa lá, mais pra frente, ele meio que confia no cara direto. Imagina, o papel do homem ali seria mais de desconfiar nesse sentido. Por que você confiaria em... Eu não tô falando que, pô, a gente não pode confiar nos outros, mas, pô, você tá num lugar isolado, sem internet, sem... Eu acho que ele foi muito assim, tudo bem, entra aí, estamos aí. E ela foi muito desconfiada, meio escrotinha, que não precisava também. Então, os personagens são meio mal escritos desse filme, assim, nesse sentido. Por isso que eu falei, não é um filme muito... É um filme, não é ruim, mas dá pra passar sem, sabe? Tipo, porque também não vai mudar muito a sua vida. A não ser nesse sentido de como ele é interessante por ter a ver com essa história da programação preditiva. E aí a gente vê um filme que fala... É engraçado, porque mesmo esses caras aí, mais à esquerda, eles não têm como fugir de algumas coisas. A família, ela é meio desconectada, vamos dizer. Acho que é a melhor expressão que a gente tem, um é desconectado do outro e tal, mas assim, como muitas famílias, principalmente em filhos na adolescência, é uma história que desde os anos 50, 40, tem filme sobre isso, fala a respeito. E a família é o centro da história e as pessoas querem proteger a sua família. Só que eu acho que a gente tem, na modernidade, eu estava até conversando com os amigos, essa geração agora parece que está um pouquinho mais desconectada do que o normal, do que as anteriores. Porque antigamente a gente tinha uma questão cultural. Tô falando de famílias que vivem juntas, tá? Não tô falando daquelas coisas desestruturadas que aí em qualquer época é ruim. Mas uma família que vive junto, o pai tem lá, tinha os seus discos de vinil, antes os seus livros, ouvia rádio, né? Tinha antes do vinil, quando tinha só rádio. Eu não sei também se primeiro veio um ou outro, mas enfim, as coisas eram limitadas e você tinha acesso àquelas coisas lá na sua casa. Meio que tinham aqueles discos, mesmo que você tivesse dinheiro para comprar 1 ou 2 discos, ou até 10, você tinha 10 discos para ouvir na sua vida. E aí, uma hora você ia, por curiosidade, buscar os discos do seu pai, ouvir. Então, a conexão, a relação cultural entre eu e meu pai, por exemplo, até porque eu sempre fui interessado nas coisas mais antigas, é muito maior do que
Eu nem digo eu e meu filho, porque o meu filho também se interessa nas coisas antigas, os meus filhos. Mas, em geral, eu vejo a molecada em relação aos pais. Os meus amigos também tinham essa relação com os pais, de pelo menos saber o que eles estavam ouvindo. Podia até não gostar, podia até renegar, mas eles conheciam aquele universo cultural do pai. Hoje, por causa... Cada um tá realmente no seu aparelhinho, né? A TV, por exemplo, todo mundo tinha que ver TV junto. Era uma TV por família. Mesmo quando você via um filme, um desenho, tinha um horário limitado. As limitações faziam com que a gente tivesse uma conexão maior. Hoje eu vejo as famílias mais desconectadas, as gerações, principalmente a geração que nasceu já na internet, bem desconectada e com uma cultura mais focada neles pra frente, porque o cara tá lá, ele tem o YouTube, o Netflix, a Disney Plus lá, e ele fica assistindo, ele nunca vai ver, nem passando pela sala, o que o pai ou a mãe estão assistindo, porque também os pais estão assistindo no quarto, no computador, e cada um na sua. Então, isso é uma questão muito moderna e que o filme aborda, de certa forma, porque os filhos, apesar da menininha estar assistindo Friends, que é uma série antiga. Eu acho estranho falar que isso é uma série antiga, né? Mas, fazer o quê, né? Tô ficando velho. Bom, quando eles chegam na cidade, eles cruzam com um carinha também, que é o Kevin Bacon, que faz o papel, que ele faz uma ponta no começo e depois aparece no final, que ele faz o maluco preocupado com o fim do mundo, sabe? É justamente o cara que acredita nas teorias da conspiração e tal. Ele seria um cara meio maluco, quase como os conservadores são taxados hoje, né? Só que no final, quer queira ou quer não, ele tinha uma certa razão, porque ele tinha lá guardado todas as coisas para sobreviver a um caos que é o que eles estavam vivendo. Quando eles começam a entender o que está acontecendo, demora um tempo. E é engraçado que na vida real é assim também, né? O 11 de setembro, a primeira vez que eu ouvi o que tinha acontecido, como eu não vi na TV nem nada, bateu um avião no World Trade Center. Eu pensei num aviãozinho, num teco-teco, no World Trade Center aqui da Marginal Tietê, sabe? Daí você vai vendo o tamanho da coisa, você vê que, cara, o negócio é muito maior do que você pensava e de repente você vai ver que mudou o mundo e realmente o 11 de setembro mudou o mundo, assim como provavelmente esse atentado ao Trump, assim como um monte de coisa que quando você ouve na hora, se bem que o atentado já foi mais imediato. Mas nesse caso deles, eles estão lá, vem o negócio do navio, que é super chocante e tal, mas dali pra frente demora pra eles entenderem que foi uma coisa assim que realmente mudou a vida deles e realmente, aparentemente, uma guerra mundial e nada mais vai ser como antes. As crianças, por sua vez, quando viram, eles até comentam com esse negócio do navio, o navio chegando pra perto e tal, elas ficam meio impressionadas na hora, mas depois elas já não estão nem aí, porque elas veem tanta coisa no cinema e na TV que elas já estão acostumadas já a essa coisa. Ou seja, parece que eles estão dizendo que a programação preditiva meio que funciona, né? No próprio filme. Bom, é louco, né? Voltando de novo pro filme, o cara chega dizendo que é dono, a esposa fica, obviamente, desconfiada, o que é normal, não é por causa da raça, né? Que isso também é outra coisa. Raça, eu detesto falar raça, porque eu acho que a gente é a raça humana e acabou. Mas, enfim, não é por causa da cor do cara, ela ficaria desconfiada de qualquer jeito. Mas fica essa dicotomia que até o filme nem deixa claro, assim, nem fala, apesar deles tentarem forçar a barra, se você olhar sem esses óculos, né, da modernidade, você vai ver que, é normal, ela tá meio desconfiada, não é porque ele é negro, não é por nada disso. Porque ficaria desconfiada, qualquer pessoa, chega um cara de fora lá, nada a ver. Enfim, então essa tensão pode ser duas coisas, pode ser forçar a narrativa mesmo, ou fazer uma crítica para as pessoas que dizem que tudo é racismo, né? No final, o que fica é isso. Eu acho que a intenção deles era forçar a narrativa, mas o que acaba ficando é isso. Bom, aí os celulares não funcionam, a TV anuncia que teve um apagão cibernético, só que a TV anuncia só com um texto, assim, não é anúncio, porque também os satélites não estão funcionando, é meio que uma coisa de emergência. Tem toda uma simbologia, nada sutil, porque aí quando eles aceitam que o cara fique lá, os brancos ficam no andar de cima, os negros no andar de baixo, né? Tem toda essa onda. E aí tem o envolvimento da mulher, depois ela relaxa um pouco, tem o envolvimento dela com o cara e tem da filha com o marido dela. Agora, são envolvimentos que acabam não dando em nada e fica por isso mesmo, é só pra dar aquela tensão no filme e no final fica aquela tensãozinha, assim, tá bom, né? Aí tem outras cenas que também colocam essa coisa política, né, a agenda. O Ethan Hawke, que é um homem branco,
né, urbano e tal. Tem uma hora que uma imigrante, uma moça falando meio espanhol, pede ajuda pra ele e ele não ajuda, porque homens brancos não querem os imigrantes, sabe? Tem essas coisas assim, né? Nada que faça assim, nossa, que ideia interessante, que filme brilhante, pá. Como filme, ele até entretém, assim, é um pouco menos que uma sessão da tarde, assim, é um negócio que, você não precisava perder esse tempo, mas também não vai ser ruim, assim, não é chato pra caramba, dá pra passar. Tem uns artifícios de suspense, principalmente no final, artifício barato, né, que qualquer cineasta sabe mais ou menos o que fazer para deixar você assustado, mas também não assusta, assim, né? Outra coisa interessante que eu vi foi o negócio dos carros elétricos, né? Também outra coisa que querem que a gente fique mais dependente ainda, porque eles usam GPS e vão andando sozinho, e aí dá uma treta ferrada lá com os carros elétricos. Eu lembrei até do caso da Boeing, que é justamente isso, o piloto, por causa de um problema na Boeing que eles já resolveram, teoricamente, teve 2 acidentes graves que o piloto simplesmente não tinha o que fazer, ele não conseguia nem desligar as coisas para poder dirigir na mão, né? Para pilotar na mão. É o que acontece nesse filme com os carros elétricos. Eles ficam completamente enlouquecidos e, mais uma vez, a dependência das redes e dos robôs causando problemas, né? Bom, no final eles vão descobrindo que estão numa guerra mesmo. Na verdade, descobrindo mais ou menos, porque a gente acaba nem tendo certeza, né? Mas como os caras usam ondas de micro-ondas, é isso mesmo, né? Arma de micro-ondas pra atacar as pessoas. Tem uma hora que aparece um barulho, cai o dente do menino, não sei o quê. E ninguém sabe direito de onde vem, não sabe quem tá lutando com quem. O cara fala uma vez sobre russos, tem uns panfletos lá que são árabes, mas a gente não sabe se é uma coisa interna dos próprios Estados Unidos e que eles falam que são russos e árabes só pra despistar, como uma desinformação. Então tudo isso também tá dentro desse negócio do que a gente vive hoje, de todas as informações são dúbias, você não sabe exatamente em quem confiar, que tipo de informação, às vezes o próprio governo desinforma, às vezes, normalmente, né? E a mídia desinforma muito, e se tiver que acobertar alguma coisa pelos poderosos, eles vão fazer. E é mais ou menos também o que mostra no filme. Mas, curiosamente, parece que assim, esse pessoal da programação preditiva acredita justamente nisso. Não é que eles estão criticando a coisa, eles estão falando assim, o mundo vai ser meio assim, vai se acostumando com a ideia, e tudo bem, eles estão aí, estão sobrevivendo e vai se acostumando. Pior é que você olha em volta, às vezes pensa, opa. E aí, no final, o importante é a família se manter unida e tal, um se preocupa com o outro, vai correr atrás do outro. Assim, filme fraco, porque aí nenhuma história, ela não te prende no sentido de que, você quer saber mesmo o que tem na história. Eles explicam mais ou menos, sabe, um tipo de filme, tipo Guerra Civil, aquele que eu falei aqui também, falamos aqui. Um filme fraco, não vai mudar a sua vida. Os personagens, cara, são muito, muito rasos, você não tem nenhum que você fala assim, pô, esse cara aí, tô torcendo por ele. Pô, legal. O GH, o que faz é aquele negro que até acho ele bom, mas ele faz sempre o mesmo papel, que é um cara na dele, meio sofisticado. Mesma coisa, você já viu isso um monte de vezes. A única coisa que é um pouco interessante é a cinematografia, assim, a fotografia às vezes é muito legal, algumas cenas são ok, música ok, não vai somar na sua vida. Eu queria também que tanto a Netflix quanto o Hollywood em geral voltasse a normalizar filmes de 100 minutos, 110 minutos, no máximo 120, a não ser que você esteja fazendo uma coisa assim, tipo, cara, isso aqui vai mudar o mundo, tipo, Poderoso Chefão, vai. Aí ali não tem mesmo o que tirar. Mas uns filmes desses, tudo tem 2 horas e cacetada. Filminho da sessão da tarde, 1h30 resolve e vai ficar muito mais, com menos buraco, porque... Enfim, é isso aí. Tem uma cena, por exemplo, que o próprio Kevin Bacon fala, que eu anotei aqui porque eu acho que ela explica bem o que eu quero dizer nesse vídeo. Ele fala assim, talvez isso seja o máximo que saberemos, talvez apenas tenhamos que sentar, nos manter seguros e rezar. Estou dizendo aqui que a gente precisa, não temos que estar nem aí, eu acho que a gente, por exemplo, tem que olhar os movimentos políticos, os próprios políticos ou as pessoas, os movimentos sociais, as rodas de amigos
que querem alguma coisa, que falam contra esse sistema, esse tipo de coisa, dessas elites que querem controlar a nossa vida, querem dizer o que a gente tem que comer, o que a gente tem que vestir, você não terá nada e será feliz, você não vai ter... Cada vez menos, eu não sei se vocês sentem isso também, cada vez menos eu tenho amigos que têm planos de comprar um apartamento, a não ser quem herda, e mesmo assim, hoje em dia tem um monte de imposto em cima de herança, as pessoas não estão conseguindo mais pensar no longo prazo, estão vivendo o dia a dia e pagando conta como dá. Então, quando você tem movimentos sociais, movimentos que estão por aí, indo contra isso, aí você vai lá, abraça, vota. Não estou dizendo que a gente tem que olhar, sentar e olhar e ficar quieto, que é mais ou menos o que o Kevin Bacon fala, que eu acho que é isso que os Obamas gostariam de dizer pra gente. Não, fica aí, não reclama e faz o que você... só obedece. Por outro lado, a gente também, nossa área de o que a gente pode fazer está muito mais restrita, porque esses caras têm tecnologia, justamente isso, ó, se der um apagão nas coisas todas, como é que vai ser, né? Como que a gente precisa estar preparado um pouco, não estou falando para a gente enlouquecer, pirar, mas a gente precisa estar preparado para isso e lutar contra esses monopólios, né? Então, e rezar é muito bom, se manter seguro e rezar, isso eu concordo com o Kevin Bacon. Mas também não se desesperar, entendeu? Não se desesperar e não viver como se fosse um ratinho assustado e não consegue fazer mais nada, porque no final, cara, o nosso mundo não é daqui mesmo, nosso mundo é do outro lado. Então, isso não quer dizer que você não vá buscar melhorar, não vá buscar fazer sua vida ser próspera e tal, mas também não desesperar, tá? Não desesperemos, esse é o grande lance da gente sempre lembrar, para não se desesperar. Seja a Rússia, seja os árabes, seja qualquer um que seja o inimigo aí desse filme ou da vida real, sejam os globalistas, seja os Estados Unidos, seja o próprio Brasil aqui, que tem um monte de gente querendo ferrar com a gente precisa seguir a nossa vida, cuidar dos nossos amigos, dos nossos filhos, da nossa família, da nossa comunidade. Não é verdade? E agora, você sabia? Agora eu vou deixar uma pulga atrás da sua orelha, você vai ver. Você sabia que o sobrenome do vizinho do GH, que é esse personagem negão aí, é Huxley, uma homenagem ao Aldous Huxley, que escreveu o romance Admirável Mundo Novo, de 1932. Ele pintou imagens de futuros distópicos, onde a tecnologia se tornou a coisa que corrompe a humanidade e é usada como uma forma de prejudicar as pessoas. Curiosamente, o irmão de Aldous, o eugenista Julian Huxley, foi um dos fundadores da Unesco, hoje umbilicalmente ligada ao globalismo e aos Obamas. Muita gente acredita que o próprio Admirável Mundo Novo foi feito como programação preditiva. Tchá, tchá, tchá. E estamos aí, puta, caguei tudo. Espero você no próximo Cine Quinto. Não, deixa eu fazer de novo. Muito bem, espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar, de comentar, de falar bem, de falar mal. Eu espero vê-los no próximo Cine Quinto, provavelmente com a história do J.D. Vance, se não acontecer nada, né, no meio do caminho, que a gente precisa falar de outra coisa. É isso aí, até a próxima.